Olá, como vai? É um prazer, uma oportunidade mais uma vez estar aqui gravando um vídeo, né, para nosso conhecimento, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, né? Estamos às portas de um ano novo, depois de um ano absolutamente difícil, né? Uma experiência que a maior parte de nós nunca havíamos passado nas nossas vidas, mas até aqui, como diz a Bíblia, nos trouxe o Senhor, né? E vamos continuar, vamos olhar para frente, que é o nosso alvo. Vamos buscar as coisas de Deus, né, do reino de Deus, primeiramente para as nossas vidas, para sermos melhores, né? Podermos enfrentar essas dificuldades, essas lutas, tudo o que vem, né, em relação ao dia a dia das nossas vidas, porque enquanto aqui estivermos, né, na terra, né, onde nós vivemos, nós vamos ter problemas, vamos ter as nossas dificuldades. Mas, com certeza, a companhia de Deus, o socorro de Deus é sempre muito importante para as nossas vidas. Amém? Estou aqui na minha casa, mais uma vez, hoje é dia 29 de dezembro, aqui pela manhã, aqui ainda, 10 horas e 15 minutos da manhã, está amanhecendo aí para alguns dos brasileiros, né, o dia, aqui na Europa já está, alguns países, uma hora a mais, na África também, e vamos, a palavra de Deus, a última palavra deste ano, é como se fosse uma exortação. Exortação é um chamar a atenção com carinho, com amor, né? Para nós, principalmente os que já estamos nessa caminhada com Cristo, e também para aqueles outros que ainda estão a começar, ainda estão a aprender, ainda estão a descobrir essas novidades. Eu queria que você pegasse uma caneta e um papel, se é possível. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês 2 textos bíblicos que falam especificamente de Jesus dizendo que não conhecem, né, determinadas pessoas, determinados indivíduos, né, determinados grupos, quando eles procuram Jesus, porque é como se procurassem ele só quando tinham seus interesses, né, quando tinham as suas necessidades. Na vida, às vezes, fazemos assim mesmo, só buscamos a Deus quando temos necessidade. Daí a exortação dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que já foi compartilhada no sábado passado, no nosso culto online com a igreja aqui da Inglaterra, onde nós estamos. Tá bem? Estou aqui na minha casa, dá para vocês verem, estou de frente para a rua, um dia nublado, frio, 3 graus. Depois dessa gravação, né, quando eu aprontar ela aqui, eu vou dar minha caminhada. Eu faço isso quase todas as manhãs, né? Então, se você já conseguiu pegar a sua caneta, você anota esses 2 livros, esses versículos que eu vou dar para você, para estar lendo com calma em casa, no seu local de trabalho, onde for possível, né? Nesses próximos dias, para aquilo que está sendo dito agora, que vai ser compartilhado agora, né? O primeiro é no Evangelho de Mateus, o primeiro texto, os 2 são no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 20 aos versos 25. Tá? Você podendo ler o capítulo todo, é interessante, porque ali tem 3, 4 situações diferentes, mas especificamente eu quero esses versículos para a sua meditação, né? Seja você cristão ou não, convertido ou não, para a sua meditação no que diz a palavra de Deus. Mateus 7, capítulo 20 Mateus capítulo 7, versículos 20 a 25. E o outro é o Evangelho de Mateus, também, o capítulo 25, os primeiros versículos, 11 ou 13, não lembro bem agora. É uma parábola muito conhecida das virgens, né? Das virgens. Então, Jesus trazendo esse assunto para nós nesses 2 textos. Quem não anotou ainda, volta depois da fita, né? E vai ter gravado esses 2 textos, né? Se eu lembrar, eu falo no final da gravação. Tá bem? Mas a palavra que eu quero trazer está no Evangelho seguinte, que é o Evangelho de Marcos, né? É o segundo livro do Novo Testamento. Eu queria também que você a acompanhasse. Ela é muito interessante, ela é muito oportuna, né, para as nossas vidas. Traz uma lição muito grande, muito clara para as nossas vidas, nossa caminhada aqui, e que o Senhor possa mesmo tocar no teu coração, convencer-te, né, do que Ele é, que é o Senhor, né? Ele é que tem o controle da tua vida,
Ele é que determina aquilo da tua vida. Basta apenas nós tomarmos a decisão, né, de estarmos disponíveis para Ele. O Evangelho de Marcos, o capítulo é o 4, capítulo 4. É uma parábola também muito conhecida. Jesus falava muito por parábola, como se fosse uma história, para dar um exemplo, né, para ensinar, principalmente para ensinar, porque o ministério dele foi, aqui na Terra, um ministério de ensino, né, mostrando que nós podemos ser como ele, porque aqui ele não era Deus, ele tinha todos os poderes, mas ele era um homem, né, Jesus Cristo, né, então nos ensina que nós podemos ser como ele, parecido com ele, caminhar como ele. Vamos à palavra de Deus, depois fazendo alguns comentários pertinentes a ela. Amém? Marcos, capítulo 4, fala assim, a partir do verso 1. Voltou Jesus a ensinar na beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, né? Então ele estava ali numa praia, muitas pessoas afluíam sempre onde Jesus estava para ouvir a sua palavra, o seu ensino, e para não haver uma aglomeração maior, né? E ser mais fácil para aqueles que ali estavam ouvir, ele entrou num barco, ele se afasta um pouquinho da margem do mar ali, onde, né, as ondas terminam, para dali poder falar para aquela toda a multidão que estava ouvindo, né, como diz a palavra de Deus, a sua palavra. Então, a partir do verso 3, ele fala assim: eis que saiu o semeador a semear, né? Quem é do campo, quem mexe com a agricultura, conhece um pouco sobre isso, né, compreenderá melhor, né? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque ela não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala no final desse texto. Parece que eu repeti aí versículos, né? Mas não tem problema. Soma-se, né? Então, quero que fique bem claro que ele está falando de uma mesma semente, né? A situação aqui, 4 situações diferentes, ocorrem com as nossas vidas. Ocorreram no passado, ocorrem no presente, podem ocorrer no futuro. Mas a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. A opção de fazer essa semente frutificar é nossa. Ela é individual. Tudo que Deus nos propõe é para o nosso bem. Agora, nós temos que ter o desejo, nós temos que ter a vontade de participar de tudo que é proposto através da palavra de Deus, através dos seus ensinos, não é? Então aqui ele fala muito claramente sobre as nossas perspectivas na nossa caminhada terrena. Fala de 4 situações que podem ocorrer com qualquer um de nós. Dando esse exemplo rural, esse exemplo do campo, era uma sociedade agrícola, vamos dizer assim, né? Um tipo de vida agrícola naquele tempo, né? Ali onde Jesus estava, ali na Palestina, o que hoje é o Israel físico, né? Parte de Israel, fala Judéia, Samaria, Jerusalém, quer dizer, tudo isso daí era naquela região da Terra Prometida. Então, o Senhor está ensinando que essas sementes são as mesmas, porque o semeador é um, e ele não vai dar sementes diferentes para nós fazermos ela crescer, multiplicar. Não, ele vai dar sementes iguais.
e elas vão se desenvolver de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, com o nosso interesse. Ele fala aqui primeiramente nas sementes, né, que caem em solos de pouca terra, em solos com pedras, né, pedregosos, né, vamos dizer assim, né, e em solos onde há espinhos. Esses 3 primeiros exemplos da semente lançada, elas não frutificam por causa dessas dificuldades. Tem pouca terra, a raiz não é profunda, é pedregoso, praticamente não tem pedra, não tem onde a raiz ir. E quando tem espinhos, os espinhos não deixam ela crescer, ela sair, né, de onde deve sair para crescer. Mas a última parte fala assim, que o verso 8 fala, enfim ela caiu numa boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, ou seja, multiplicando, né? Nos últimos tempos, né, vídeos, vamos dizer assim, eu venho falando sobre a ressurreição, e talvez no próximo vídeo, né, ou daqui a 2 vídeos, vocês vão entender bem sobre esse crescimento 30, 60, 100 por um, a partir da semente, né? Ali a palavra de Deus fala que para a semente vingar, né, dar certo, nascer, ela primeiro precisa morrer, não é isso? Então ela é plantada na terra, sepultada, vamos assim dizer, na terra, e dali nasce, né? É como nós, quando morrermos, um dia vamos ressurgir, então vamos viver novamente, né? Como a semente produz a sua árvore, né? O que seja, né? Qualquer tipo de árvore que venha a ser dessa semente. Então aqui ele nos ensina como devemos proceder, como devemos caminhar e dá os exemplos de sementes que podem estar sendo infrutíferas nas nossas vidas por outras razões distintas. Os discípulos pedem depois, na continuação do texto, e aqui o meu subtítulo fala a explicação da parábola, e Jesus ensina a eles, e a partir do verso 14, desse mesmo capítulo 4 do Evangelho de Marcos, vem a resposta de Jesus aos seus discípulos. Jesus está falando agora com nós, comigo, com você, sobre essa semente, para talvez nos clarificar o que é que está acontecendo conosco se por acaso essa semente não estiver dando fruto. Se eu ou você não estivermos crescendo no Evangelho, crescendo na nossa vida espiritual, crescendo no conhecimento de Deus, para receber sempre o melhor da sua parte. Essa é a razão do ensino da palavra de Deus para nossas vidas, para que nós sejamos melhores. Melhores homens, melhores mulheres, melhores pais, melhores chefes, né? Melhores professores, melhores alunos, melhores servidores. Esse é o interesse de Deus pela nossa vida. Tudo que Ele aqui nos oferece, tudo que Ele nos dá, nos capacita, é para o nosso melhor bem-estar, nossa melhor carreira, né? Caminhada aqui na Terra. Então, a partir do verso 14, desse mesmo versículo 4, ele vai trazendo as explicações para clarificar sobre a nossa vida a importância de sabermos qual está sendo a finalidade desta semente. E fala assim o verso 14, o semeador semeia a palavra. É aqui a Bíblia Sagrada que eu estou lendo. O Senhor semeia isso no nosso coração, para que frutifique, para que cresça, para que dê frutos. Porque a partir daí, eu e você poderemos semear a palavra em outras vidas que estão em terra que não é fértil, que estão em terreno pedregoso, que estão em terrenos com espinhos. Esse é o objetivo. Nos faz crescer, nos estabiliza na vida para, a partir de uma vida estável, nós possamos trazer a estabilidade a terceiros. E olha, são muitos, muitíssimos os que necessitam desse nosso exemplo de frutificar, para que a vida deles sejam mudadas, sejam transformadas. O poder é de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que auxiliar aqui na terra. Ele nos dá todas as armas, né? Todos os instrumentos para nós sermos melhores servos, para sermos melhores pessoas, melhores exemplos para a vida dos outros. E fala assim, o semeador semeia a palavra, verso 14 continua. São estes os da beira do caminho, aquele primeiro exemplo ali da semente, né?
onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, vem logo Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, você está recebendo a palavra de Deus agora na sua vida, através desse vídeo. É um exemplo. Você está recebendo o ensino do Senhor na sua vida. Mas ao mesmo tempo em que você está vendo esse vídeo, ou outro vídeo, ou uma pregação, não importa, ao mesmo tempo você está com a sua TV ligada. Você está com seu celular aqui no WhatsApp, no Facebook. Claro que aquela palavra que está sendo semeada na sua vida, ela não vai frutificar, porque você está tirando o tempo, né? Esse tempo da semeadura dessa palavra na sua vida e dando atenção às outras coisas da vida. Não estou dizendo para você não ver a sua televisão, não olhar o seu celular, o que você tiver de eletrônico, sua rede social. Eu estou falando que nós temos que dar o tempo para tudo, separar o tempo de qualidade em todas as áreas da nossa vida e também, talvez e principalmente, nas coisas de Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso e a semente que nós temos para frutificar na nossa vida não frutifica. Por quê? Porque enquanto estamos distraindo, a palavra diz aqui, vem Satanás, que é o diabo, é o nosso inimigo comum. Ele não quer que nós cresçamos, que sejamos melhores. Ele não quer que nós alcancemos a vida eterna. Então ele vem e tira essa palavra que foi semeada na nossa vida. Esse é o primeiro exemplo daquelas de 4 circunstâncias em que a semente é lançada. Veja bem, a semente é a mesma, é a palavra de Deus. Mas veja como ela pode se perder no nosso dia a dia de vida terrena, né? Nosso dia a dia de vida comum aqui na terra. Semelhantemente, aí já vem a segunda, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, muitas vezes, nós recebemos a palavra de Deus com alegria. Mas olha o que fala o verso seguinte, o verso 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por quê? Porque nós estamos nos comprometendo com as coisas do mundo, que não vão nos levar a nada. São prazeres momentâneos, né? São conquistas que são boas às vezes, mas que nós não podemos idolatrá-la, nós não podemos fixarmos dela, porque senão as outras coisas principais da nossa vida, da família, da caminhada com Deus, ela fica em segundo plano. Então fala aqui, eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então qualquer dificuldade que vier na sua vida, ele vai dar um passo atrás. E aquilo que foi semeado para melhorar a sua vida, termina sendo extirpado para que ela piore. Não estou dizendo que quem não anda com Deus não tem uma vida boa. Veja bem, cada um diz que vive bem de acordo com o seu querer, com a sua mente, com a sua personalidade ou com o seu caráter. Eu estou falando aqui de planos que Deus nos dá, para todos nós termos uma vida melhor, saudável, uma vida não sem dificuldade, mas uma vida que quando vem o problema nós possamos enfrentá-lo de uma maneira melhor. Isso está comprovado pelo mundo todo. A própria medicina hoje diz que aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que dependem de Deus com fé, vencem as enfermidades. A proporção de pessoas que se recuperam de enfermidades variadas, às vezes das graves, é por causa da fé, porque tem esperança que Deus, o que semeou nele, vai ser agora tirado, né? A erva daninha, aquilo que faz mal ao seu corpo, à sua saúde. Isso a ciência já admite. A ciência. Tá bom? Então, essa foi a segunda das sementes lançadas. E agora vem a terceira. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Você presta atenção que em todas elas as pessoas ouviram, se alegraram, receberam até a palavra de Deus, mas não deram continuidade. E nesse terceiro exemplo diz aqui a Bíblia, mas os cuidados do mundo, verso 19, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ele aqui dá 3 coisas comuns do nosso dia a dia. Todos nós conhecemos,
principalmente os que já somos adultos, né? Nós temos as nossas experiências de vida, mas todos nós conhecemos isso aqui, né? Os cuidados do mundo, ou seja, você dá mais importância à coisa do seu dia a dia no mundo do que às coisas de Deus. A palavra fala, não é para você não dar importância para isso. Só você não pode dar importância só para isso, né? Você só se voltar para as coisas do mundo. Então você se aparta porque você não tem tempo, você não caminha, né? Você não vislumbra as coisas de Deus na sua vida. Então os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Ora, todos, né? Todos gostaríamos de ser ricos. A palavra de Deus não é contra a riqueza, nem é contra o dinheiro. Tem vários exemplos aqui na palavra sagrada. Não se fala mal do dinheiro, fala-se mal do amor ao dinheiro, porque cega, né? O amor ao dinheiro cega a vida de qualquer um, cristão ou não. Então, a ambição desvairada, né? A pessoa quer ter tudo, isso cega o seu entendimento, ela fixa só nessa direção e perde muitas oportunidades e acaba, às vezes, em fracassos, né? Em decepções e em ruína, o que é pior. Então, essas três coisas, né? Cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. O homem, por natureza, ele é ambicioso. Nós vivemos numa sociedade de competição, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo galgar o lugar do outro, né? Ocupar o cargo dele, um querendo ser mais inteligente que o outro, mais culto que o outro. Isso é uma competição do mundo. E ela talvez seja natural se não invadir algumas searas, né? Você tem que se preparar num concurso para um cargo, você tem que se preparar sim, você tem que estudar, perdão, você tem que ter mais vontade para chegar àquele lugar, porque os outros estão fazendo a mesma coisa, estão buscando esse mesmo lugar, estão se preparando, estão estudando para conquistá-lo. Então, os cuidados do mundo, as coisas que são só do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições naturais que a nossa alma tem sede, tem fome, pede todos os dias, concorrendo entre si, quer dizer, ainda há uma concorrência dentro do nosso caráter, dentro da nossa personalidade, dentro desses três, né? Desses três segmentos falados aqui, concorrendo entre si, sufocam a palavra de Deus, ficando ela infrutífera. Quer dizer, tudo isso faz com que aquela palavra, aquela semente que foi lançada, que deu certo, que trouxe alegria, né? Que ela não progrida, que ela não cresça, que ela não frutifique. E finalmente o verso 20, que eu quero desejar no nome de Jesus para a minha vida e para a sua vida, meu querido ouvinte, né? E assistente, né? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 70, 60, né? E a 100 por um. Então, são os que foram semeados na boa terra. Ora, nós vimos solos pedregosos, né? Nós vimos solos com espinho, nós vimos solos com pouca terra. O que é a terra? É a nossa vida, né? Então, nós podemos tirar as pedras das nossas vidas. Nós podemos queimar os espinhos da nossa vida. E onde há pouca terra, onde há pouca vida, nós podemos colocar mais terra. Nada nos impede nisso daí. Então, o semeador é o mesmo. A semente é a mesma. Quem deve mudar? Não é o semeador, nem é a semente. Quem deve mudar somos nós, né? Se temos pouca terra, temos que passar a correr atrás para ter mais terra. Se estamos numa vida pedregosa, difícil, nós temos que tirar essas pedras do nosso caminho. Se temos espinhos sufocando a nossa vida, nós temos que tirá-los fora e queimá-lo, né? Eu falo espinho por causa da palavra de Deus, porque ele veio mesmo só para picar, né? Só para fazer dor, trazer dor. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Porque quando nós tivermos o que diz o verso 20, né? A boa terra, entende? Essa semente, ela vai frutificar. Depois que ela frutifica, aí vai depender também de nós, para ela ser 30, 60 ou 100 vezes mais. Vai depender mais de nossas vidas, né? Dos nossos exemplos, das nossas buscas, né? Vai depender mais para crescermos com Deus,
para estarmos aptos, né, a seguir essa caminhada, para termos acesso à vida eterna, à salvação primeiro em Deus, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reflita nisso nessa virada de ano, já passamos as festas de Natal, mas reflita sobre isso, buscar o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador da tua vida, porque quando ele vai para aquela cruz, ele vai por nossa causa, minha causa, sua causa, né? Nos batizarmos, faz parte, né, de um contexto todo, né? Congregarmos como corpo de Cristo, numa denominação, numa igreja, né? Para acessarmos a vida eterna, que está prometida aqui na palavra de Deus. E não vai ser para pecadores, para desobedientes, para mentirosos, para assassinos, a não ser que eles se convertam antes de morrerem. Porque o plano é para todos. Jesus fala que ele não veio para os sãos, ou seja, para aqueles que estão bem, para aqueles que estão no caminho. Ele vem para os enfermos, ele vem para os doentes. Deus é amor, diz a sua palavra, e é muitíssimo amor. Mas ele é justo também. Por isso que eu sempre falo, Deus é amor e justiça. Porque ele ama e vai te amar sempre. Mas ele vai ser justo. E às vezes nós temos que passar por essa justiça. Às vezes aqui na terra mesmo, em vida, nós temos que pagar, vamos dizer assim, certos preços, né? Como costumamos falar. Às vezes Deus permite que nos aconteçam algumas coisas para refletirmos mais, para buscarmos mais, para separarmos mais, né, o joio do trigo, para tirarmos as pedras, né, para tirarmos os espinhos da nossa caminhada, para que o semeador se alegre e faça que essa fruta, né, essa semente, esse fruto, ele frutifique, né, nas nossas vidas a 30, a 60, a 100 por um. Esse é o ideal de Deus para as nossas vidas. Então essa palavra é a palavra de exortação que nós trazemos para as nossas vidas nessa virada de ano, neste final de ano. Não se esqueçam, vou repetir, falei no começo do vídeo, né? Para você anotar e buscar para ler essa palavra também em Mateus, no capítulo 7, dos versos 20 a 25, e em Mateus, o capítulo 25, os primeiros 13 versículos, salvo engano, que vão corroborar o que diz a palavra de Deus. Essa é a palavra de exortação que eu quero completar ou complementar com alguns outros versículos para as nossas vidas neste final de ano, né? Eu quero que você vá ao Evangelho de Lucas, que é o livro seguinte, né? Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro evangelho, né? Do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, os versos 17 a 19, né? É uma parábola também muito conhecida, né? É uma cura, né? Na verdade, é a cura de 10 leprosos, são 10 pessoas que têm a lepra. A lepra era uma doença incurável na época. As pessoas eram afastadas do convívio social, normalmente viviam fora das cidades ou das aldeias, não podiam se misturar, ela era muito contagiosa. E havia 10 homens leprosos. E a palavra fala que Jesus, que aqui como homem era Deus, mas ele cumpria, né, a autoridade, o princípio da autoridade, ele poderia ter curado os 10 leprosos ali e pronto. Acabava-se o versículo, né, acabava-se o texto referente a isso, mas ele manda esses 10 leprosos irem ao sacerdote, que o sacerdote era a autoridade espiritual de Israel, né? Então ele manda eles irem lá e vão, eles saem da cena, mas volta um deles curado. E o verso, capítulo 17, né, de Lucas, o verso 17 fala assim: então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não foram 10 que foram curados? Porque quando ele manda os leprosos para buscarem o sacerdote, ele sabia que eles iam ser curados, porque o poder vinha dele. Mas volta só um. E o verso 18 fala, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Esse
Desses 10, esse que volta, ele era um samaritano, ele era considerado estrangeiro, não podia se juntar com o povo de Israel em condições normais. Então, só um dos 10, só um voltou para dar graças. É um cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. Às vezes nós estamos preocupados com as riquezas, a fascinação das riquezas, como vimos no texto anterior, e nos esquecemos do dia a dia que Deus tem provido para as nossas vidas, para as nossas famílias, em todas as nossas áreas. E finalmente o verso 19, Lucas 17, o verso 19 diz assim: e disse-lhe Jesus, falando com esse que voltou curado para dar glórias a Deus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros que foram curados deram as costas para Jesus. Muitas vezes somos abençoados por Deus e damos as costas a Ele. É uma realidade que nós temos que combater ainda em vida. Amém? No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 21, um pouquinho mais à frente, o verso 19, diz assim, Lucas 21, verso 19: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persevere, meu querido, minha querida, você que já caminha com o Senhor e teve um ano difícil. Muitos tiveram um ano mais difícil do que você. Você que não é um servo do Senhor ainda, que ainda não tomou essa decisão, persevere dentro da sua dificuldade. Mas lembre-se que o Senhor está com os braços abertos, esperando a sua decisão para te fazer uma pessoa melhor, para fazer que a tua semente frutifique de uma melhor maneira. No evangelho seguinte, o evangelho de João, um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus, João, capítulo 14, o verso 6, Jesus fala, num diálogo que está tendo de ensino com seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Por ele, Jesus, o homem aqui na terra, ele estava ensinando isso aos seus discípulos. Como nos diz no dia de hoje, o mundo oferece muitos caminhos, mas o que leva a Deus, segundo a palavra de Deus, e nós tudo que falamos, tudo que ensinamos e tudo que aprendemos é através desta palavra de Deus, falada por Jesus, é assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim, E para finalizar, volte agora no evangelho anterior de Lucas, o verso 14. A parte B desse capítulo é tipo da metade para baixo, Parte A seria da metade, do princípio até a metade, parte B da metade para baixo. A palavra de Deus diz assim: a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Nós vamos ter uma recompensa. Todos nós, os que morrermos com Cristo, é o que significa os justos aqui da palavra, nós vamos receber essa recompensa. Que recompensa é essa? É a vida eterna. Na ressurreição, governaremos com Cristo os 1000 anos em que o diabo será aprisionado. E depois que ele é solto, todos aqueles que não receberam, não quiseram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, terão a sua chance na grande tribulação. Terão a sua chance. Deus é amor, mas Deus é justo. Nunca se esqueça disso. Ele vai dar mais uma oportunidade para todos eles. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo e que você ainda não decidiu sobre a sua caminhada com Deus, não espere a ressurreição um dia. Toma essa decisão agora. Veja essa virada de ano. Procure uma igreja, um pastor, um diácono, um presbítero onde você vive, uma denominação. Busque a palavra de Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Faça isso
e você vai ver as coisas se multiplicarem na sua vida. Mudarem totalmente a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de querer. Porque esse poder vem de Deus e ele é gratuito. Ele abre, a Bíblia fala, né? Falei isso no vídeo passado em relação ao Natal, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Jesus disse que entra e ceará com você. Agora é a porta do teu coração, já passou a ceia do Natal. Vai ter uma virada de ano daqui a 2 dias, 3 dias. Jesus continua à porta. Se você abrir essa porta, Jesus entra na tua casa. Agora não é a casa para ceiar, é o teu coração para viver contigo, para te dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Esse é o Jesus que estamos compartilhando. Esse é o Jesus que nos ensina para nós ensinarmos. Este é o semeador que nos deu a semente, que quer que ela produza a 30, a 60 e a 100 por um. É esse Jesus Cristo que eu quero dedicar para vocês, junto com o meu Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo a cada um de vocês, suas casas, suas famílias, e a Jesus Cristo contigo nesse ano que se aproxima. Amém? Abra tuas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um abraço na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus amigos. Quem estiver com você aí perto, receba o abraço, né, do pastor torcedor, mais uma camisa aqui. Tenha um feliz ano novo e medite na palavra de Deus. A sua vida pode ser transformada através de um vídeo, através de uma mensagem, através de um louvor, através de uma oração. Amém? Feliz Ano Novo e que o Senhor te abençoe abundantemente.